Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam bem. Antes de tudo, eu quero agradecer aí os novos inscritos do canal. Teve uma mudança aí significativa de membros, graças a um merchan que eu fiz esses dias aí no canal. E consegui mais alguns inscritos aí, eu quero agradecer bastante aí a presença dos novos membros e contar com a colaboração de vocês nos novos vídeos, assim, divulgar, curtir, compartilhar aí, certo? O canal continuar crescendo. Eu não sou aqui um youtuber de muita expressão quando falo, mas eu tento passar a mensagem. E eu resolvi fazer aqui um vídeo interessante sobre uma história sobre o controle de preços. Você já deve ter ouvido essa expressão, quem é mais ou menos da minha idade, viveu isso na infância. E quem é jovem agora deve estar escutando as notícias que principalmente na pandemia, esse termo veio à tona aí, a controle de preços. Eu quero mostrar uma história para vocês. É uma história antiga de controle de preços, tá? Bem antiga, antes de Cristo, inclusive. Estava aqui vendo que eu vou deixar aqui no link da descrição um artigo da página Mises Brasil, que tem a ver com economista austríaco Ludwig von Mises, que foi um grande economista aí do século XX, liberal. E esse artigo eu vi aqui que é aqui do dia, ele é de dezembro, tá? Um artigo aqui de dezembro aí de 2021. Então aqui ele conta que vou colocar aqui na tela para vocês o jornal britânico aqui, The Guardian. Ele estava aqui com uma matéria. Aqui, ó, nós temos uma poderosa arma para lutar contra a inflação, controle de preços. Agora é a hora de usarmos. Está na hora de usá-la, né? Certo? Simples assim. Tá? O site coloca a matéria na íntegra, tá? A matéria original em inglês. E ele explica com detalhes muitas mentiras foram rebatidas aqui. Por exemplo, ele fala que o mundo está passando muita gente está falando que tem uma crise de inflação que está acontecendo, não só no Brasil e no mundo, porque as indústrias fecharam, que não é verdade, que o agronegócio parou, nunca parou, na verdade, também. Ainda bem que não parou, né? Imagina só se o agro para. Mas aqui o artigo diz, né, que, na verdade, tá essa inflação no mundo porque simplesmente os bancos centrais emitiram muitas moedas nesse tempo de pandemia. O Brasil também. O Brasil, para alimentar o programa do auxílio emergencial, imprimiu dinheiro. Estados Unidos, as máquinas não estão descansando aí, imprimindo dinheiro. Na Europa também foi feito isso, certo? Então, e aqui está dizendo que em apenas um ano, por causa da pandemia da Covid-19, em apenas um ano a moeda injetada na economia aumentou 50%. Consequente disso, as pessoas começam a comprar mais e é a inflação. Isso aí é uma coisa simples, né, de raciocinar, né? Com tanta moeda com moeda em excesso, a demanda dos consumidores aumenta. Tá? Simples e direto, tá? E aqui ele continua falando, mas eu vou entrar mais agora na história, mas eu recomendo que vocês leiam o artigo todo que eu vou deixar aqui, tá? Então, na verdade,
Vamos aqui voltar no tempo por volta do ano de 1772 a.C., tá? Na antiga Babilônia. Babilônia que hoje está lá, fica ali na região do Oriente Médio, Iraque, né? Ali o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis feitas ali, decretos, pelo rei Hammurabi. Depois vocês dão uma olhada no Google, o que seria esse código, um código bem famoso, de 282 leis, estabeleceu vários tipos de burocracia. Isso aí na antiga Babilônia. A Babilônia foi um império que foi muito rico mesmo. Ali é conhecido pelos Jardins Suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ali era uma opulência de ouro, o Império Babilônico, um império bastante rico. Inclusive na Bíblia, o povo de Israel foi capturado pela Babilônia numa guerra, levado cativo para lá, entre eles o profeta Daniel. E durante a vida do profeta Daniel, que ele passou a vida lá na Babilônia, o império ruiu, o império babilônico ruiu. Tá? Mas isso aí fica um assunto para um outro vídeo, tá? Só quis abrir esse parênteses aí. Então, mas naquela época, em 1772 a.C., tinha vários controles já de preços nas coisas ali. Tá? Aqui, por exemplo, se um homem contratar um camponês, deve dar a ele 8 grus, que é uma unidade de medida dele, de cereais por ano. Se um homem contrata um boiadeiro, deverá dar a ele 6 grus de cereais por ano. Se um homem alugar um barco de 6 toneladas, deverá pagar um sexto de um shekel de prata por dia por esse aluguel. E vários decretos. É tipo que nem, por exemplo, aqui, se o governo faz um decreto assim, se eu quero me mudar de cidade, eu devo pagar R$50 pro caminhão de mudanças, ou 100, vamos supor, e fixa esse preço. Imagina só. Era tipo isso que acontecia. Eram preços fixados, controlados na Babilônia. Tá? E daí houve um revés na prosperidade das pessoas, o império também entrou em crise, certo? E as mercadorias também houve escassez, o comércio entrou em declínio naquela época, e aquilo ali foi um castigo, né, esse estabelamento aí, né? Isso aí depois de muitos séculos aí, isso aí se repetiu na Grécia Antiga, por volta de 400 a.C. Haviam lá os fiscais que impediam preços abusivos de grãos, tá? Tipo o Código de Defesa do Consumidor daquela época, lá em Atenas, né? Aqui também a matéria diz o seguinte: Lísias, que é um escritor de discursos, ele pediu em tribunal ateniense pena de morte para os comerciantes que acumulassem ou aumentassem preços em tempos de escassez. Então também a Grécia não se livrou disso aí. Foi criado um exército de fiscalizadores, tá? Que sempre andavam ali no comércio, vendo se estava tudo em ordem, se ninguém estava aumentando o preço. Tá? Aqui os atenienses chegaram até executaram fiscais que não logravam êxito no tabelamento. Tá? Tudo isso levou à escassez também de cereais, inevitavelmente. Parece que eles não aprenderam com os babilônios, não? Tá? E isso daí já foi começando a surgir o mercado negro naquela época ali, né? Pessoas procurando outras formas de comprar as coisas. E mais ou menos no Egito teve algo semelhante, tá? Onde já havia ali um Estado forte regulando a produção. Todos os preços também foram congelados e a mesma coisa, escassez, tá? E
Aqui está dizendo que havia um excesso de burocratas que inspecionavam diariamente o cumprimento do decreto. Então, diariamente tinha um fiscal ali junto aos agricultores, que ficaram enfurecidos com isso. Muitos deles abandonaram fazendas de tão assim nervosos que ficaram com isso aí. E a economia egípcia passou por um colapso nessa época aí também, por causa disso. E depois, assim, outro império que não aprendeu nada com os antecessores foi o Império Romano também. O Império Romano também fez várias experiências aqui. Aqui o de Roma é um artigo maior, que eu também recomendo a leitura, tá? Mas aqui, tentando resumidamente, desde 269 a.C., aqui o templo de Júnior Moneta, que é a origem da palavra moeda, cunhava o denarius, que é uma moeda 100% de prata, tá? Mas a partir de 64 depois de Cristo, os imperadores passaram a recunhá-lo, fazendo com metais mais baratos, então já não era uma prata pura. Então, eles começavam a colocar outros metais, derretiam, e daí não era um denário realmente eles derretiam, faziam moedas menores, tipo para conter a inflação, né? E também no ano de 301 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, na verdade, um pouco antes, 284 depois de Cristo, quando ele subiu ao trono, já estava um problema com a inflação desse negócio aí das moedas, né? Metais misturados, fazendo outras moedas, inflação muito grande em Roma. Diocleciano então resolveu fazer o famigerado controle de preços, certo? Em 301 depois de Cristo. Tá? Os salários também foram congelados, tá? E tudo isso ele passou por um decreto ali. Carnes, cereais, ovos, roupas e outros bens, todos tinham que manter aquele preço. O comerciante não, se aumentasse, estaria sujeito a morrer. Olha só. Tá? Mas os preços continuaram subindo, né? Os comerciantes viam que se eles vendessem os preços congelados, eles iam acabar fechando as portas, certo? Daí não... E uma curiosidade, em Roma já existia uma espécie de Bolsa Família lá também, tá? Aqui está dizendo aqui o seguinte: as pessoas deixavam suas carreiras de escolha em busca de emprego nos quais os salários não fossem fixos, ou desistiam e aceitavam a ajuda do governo, uma espécie de seguro-desemprego, mesmo Bolsa Família. Então, os romanos que inventaram essa assistência social, que foi copiada depois em vários países, né, o nosso, inclusive, né, e tantos outros aí. Então a Roma, naquela época, ela tinha uma população de 1 milhão de pessoas e cerca de 200 mil, 20% recebiam auxílio do governo, tá? Daí, no fim, foi um dos motivos que os historiadores dizem que o Império Romano caiu também foi todo esse funcionalismo, esse declínio econômico do Império. Foi um dos motivos, não foram só as invasões bárbaras aí, certo? Que o Império Romano também era muito grande, né? Se você olhar ali você pegar dar um Google ali no Imagens do Império Romano, você vê que é uma área muito grande. E manter um império também é caro. Manter um exército é caro, até os dias de hoje, né? Agora, passando para depois de Cristo, por pouco o exército de George Washington não morreu de fome nos campos de batalha, graças ao controle de preços sobre alimentos que havia sido instituído pelo governo da Pensilvânia e outros governos dos Estados Unidos colônia,
certo? Pensilvânia também impôs controle de preço sobre mercadorias imprescindíveis para o exército, criando isso uma situação desastrosa aí, certo? Daí depois o Congresso adotou uma política no dia 4 de junho de 1778 que revogou isso daí, certo? Mas por pouco também, os Estados Unidos passou por uma experiência dessa também, na época de colônia aí, certo? A França passou, certo? Em 1793, mesma coisa, e mesmo desastre também, certo? Então aqui o governo francês ele foi obrigado também, né, a abolir isso daí, porque ela dizimou também muitas pessoas. Também um dos cabeças da Revolução Francesa, o Maximilien Robespierre, a caminho da sua execução na guilhotina, o povo chamava ele de lá vai o maldito Maximum, né? Porque foi ele um dos pais da lei de Maximum, do controle de preços aí. Também não foi um fracasso, né? A França, já que estava caótica com a Revolução Francesa, com essa lei, imagina só, né? Também não deu certo. Bom, depois a gente vai entrar já no século XX, Segunda Guerra Mundial também. Aqui está dizendo, ao final da Segunda Guerra Mundial, os planejadores centrais americanos haviam se tornado ainda mais totalitários em termos de política econômica do que os nazistas derrotados. Tá? Daí a Alemanha pós-guerra, os planejadores americanos se mostraram muito entusiasmados com os controles econômicos impostos pelos nazistas. Então eles acharam que o controle que os nazistas fizeram era eficiente. Tá? E isso aí emperrou o crescimento da economia alemã, né, por muito tempo também, esse controle por aí. E daí também com o tempo foi abolido isso aí, né? Em 1948 foi abolido, aí a Alemanha passou daí já começar a prosperar aí, né? Não imediatamente, mas saiu desse pesadelo aí, né? Bom, e vamos para não ficar muito longo, também agora passando aqui para o Brasil. O Brasil, na década de 80, o Brasil estava saindo de uma ditadura, uma ditadura aí que começou em 64 e já estava uma das heranças, né, do fim da ditadura foi a inflação muito grande, né? E quando entrou o primeiro presidente civil, José Sarney, daí com o ministro Dilson Funaro resolveram fazer o Plano Cruzado, que impõe o congelamento de preços aí, vários produtos, carnes, combustível, produtos alimentícios, roupas, né? E a princípio começou a fazer muito sucesso e a popularidade do presidente aumentou em mais de 70%, mas só que é um plano que também não se sustentou. Isso aí teve críticas, mesmo quando ele estreou já teve críticas, mas foram ignoradas, porque aparentemente estava todo mundo bem ali, né? Conseguindo comprar um preço bom, mas isso aí não se sustentou. Começou a ter escassez no mercado e começou a ter um mercado negro de produtos. Pessoas começando, você podia comprar X de carne e daí em outros lugares você comprava carne. Meu pai me contava umas histórias assim, de escassez de produtos. Tinha até em lugares que nem vendiam comida, mas a pessoa vendia clandestinamente para
ali a lei da oferta e da demanda, né? Os comerciantes não podiam subir os preços, porque sempre tinham os chamados fiscais do Sarney, pessoas que estavam ali, consumidores comuns, né? Mas tinham ali um bottom, ali, eu sou fiscal do Sarney, e fiscalizavam, e davam uma dor de cabeça para o comerciante se ele quisesse subir o preço da mercadoria, né? E isso daí gerou um caos também no Brasil, que é aqui, que logo também, depois com o tempo, o Sarney viu aí que foi um erro, depois ele admitiu anos mais tarde que foi um erro, mas o Brasil ele continua errando, né? Depois entrou o Collor, que congelou a poupança dos brasileiros, e o Brasil começou a ter uma estabilidade quando criou o Plano Real mesmo, né? Daí vai sem esse negócio de congelamento, certo? E agora nós estamos vendo, né, na época, antes mesmo da pandemia, a Venezuela, certo? Uma matéria aqui de 2014, que ela aplicou isso daí, né? E o resultado caótico, né? Venezuela hoje está com a inflação mais alta da América do Sul. Não sei se eu arrisco a dizer a das Américas aí, mas certamente está entre as piores do mundo. E agora nossa vizinha Argentina resolveu pelo mesmo caminho, né? A Argentina aí com uma matéria de outubro de 2021, a Argentina apela para controle de preços diante da alta da inflação, tá? O presidente Alberto Fernandes, ele fez uma política, um lockdown severo na Argentina, em 2020, né, quando começou, mas severo mesmo. Fechou o país, fechou as fronteiras, os voos, tudo, né? E a inflação tá aqui na América do Sul já só tá perdendo da Venezuela. A Argentina está com uma crise violenta lá. E continuar nesse caminho tem tudo para ir para o colapso, se é que já não está. Certo? E agora vem essa matéria do The Guardian, vendo que eles não aprenderam os erros ao longo da história. Isso que me preocupa também, porque o Brasil vai ter eleição ano que vem, e eu tenho muito medo que um próximo presidente, se não for o atual, se for um outro, ele aplique essa mesma política. Eu era criança e lembro, né, vagamente dos tec-tec, daquelas maquininhas, marcadores de preço, e eu confesso que eu estou assim com muito receio disso voltar. Então aí vamos torcer aí para que esses líderes vejam essas histórias aí, né? Aprendam com esses erros, que controle de preços é o caminho certo para um país ir para o colapso. Não tem jeito, certo? Então acho que foi meu primeiro vídeo com aspecto econômico aqui no canal. Apesar de eu ser muito leigo, confesso, em termos de economia, em termos de vários assuntos dentro dessa área, é um assunto que interessa, que todo brasileiro deve estudar, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem aí, que é muito importante. Obrigado de novo aos novos inscritos. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Até mais.